Boa tarde, Diana. Boa tarde, candidato. Bem-vindos ao Voz do Litoral e bom programa. Boa tarde, Antônia. Boa tarde a você que nos acompanha. A TVCI começa hoje a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Pontal do Paraná. Assim como ocorreu na rodada anterior, a duração é de 10 minutos, 9 para dar respostas às nossas perguntas e 1 minuto para as considerações finais. Antes de entrar no estúdio, o candidato apresenta o resultado de exame do coronavírus. As regras da entrevista foram definidas em reunião com os candidatos no dia 15 de outubro, via Google Meet. E conforme a ordem estabelecida em sorteio, nessa quarta-feira aqui no Voz do Litoral, a gente entrevista o candidato Josias Milani. Candidato, boa tarde. Eu começo já com a primeira pergunta, que o senhor sorteou ali comigo já no início, né, antes de entrar aqui no estúdio. E a pergunta é sobre saneamento, candidato. Alguns bairros de Pontal do Paraná sofrem com alagamentos sempre que chove. O seu plano de governo prevê investimentos para dar mais qualidade de vida aos moradores dessas regiões nesse sentido? Quais são esses investimentos? Candidato, a partir de agora o senhor tem 10 minutos. Obrigado. Agradeço a Voz do Litoral e a Deus por estar nesse momento trazendo algo para o eleitor de Pontal do Paraná. A pergunta que você fez sobre enchentes, eu estava fazendo um levantamento na nossa praia, nosso litoral, fazer a parte da contenção das enchentes ante o mar, começa ele com 50 centímetros à beira-mar e vai a oposição do mar a mais ou menos uns 4, 5 metros, e fazer um tanque de contenção dessa água e um parque para que possam as pessoas de repente pescar, ter ali então essa água da enchente, tudo fazer um tanque de contenção, para que não exista mais essas enchentes no nosso litoral. Candidato, o senhor teria aí mais 1 minuto para falar sobre esse assunto, quer continuar nesse assunto ou quer ir para a próxima pergunta? O saneamento também, a parte do esgoto, ali tem vários lugares lá das ruas do nosso litoral, que quando chega a temporada ele chega a soltar o esgoto para fora. Isso já falei e falo, se for candidato, se for eleito, irei brigar com a Sanepar, irei em cima da Sanepar, porque eu não quero meu litoral sujo e nem as minhas ruas sujas. Porque eu falo a vocês e falo a quem está me ouvindo, que o meu litoral ou a minha praia é a minha cara. Se eu sou prefeito, ali é o meu brilho. Então, como está o litoral é o meu brilho da minha cara. Eu quero deixar o litoral conforme eu gosto da minha casa. Certo, candidato. Vamos à próxima pergunta, então. A gente fala sobre infraestrutura. Quando a gente fala em infraestrutura, na sua opinião, quais são os problemas mais sérios a serem resolvidos na cidade de Pontal do Paraná? O primeiro mais sério é a ida de Paranaguá à Praia de Leste. Essa aí. Seria, há 20 anos atrás, ou 25, não sei, não recordo bem ao tempo, a concessionária era obrigada a fazer a duplicação da PR-407. Não o fez até hoje, eu não sei o porquê. Não sei se foi omitido pelos prefeitos que passaram ou os governadores que só falam e não cumprem. Então, essas coisas assim. Então, eu venho aqui falar para você eleitor do Pontal do Paraná, que eu venho para brigar com o pedágio e brigar com o governo, se ele não fazer essa duplicação. Porque agora, Ratinho Júnior esteve em rede estadual, no jornal estadual da RPC, falando que ele ia fazer um investimento no litoral de 500 e poucos milhões para Matinhos, bem entendido, para Matinhos, e a duplicação da nossa pista. Então isso eu irei cobrar. Se você aí que está me ouvindo, que está assistindo a programação de hoje de Voz do Litoral, conferir o teu voto para Josias Milani, número 36. Candidato, o senhor tem ainda mais algum tempo? Quer continuar falando sobre infraestrutura ou quer passar para o próximo assunto? Sim, a PR-412, que liga a Praia de Leste a Pontal do Sul, se o governo liberar para a gente fazer uma pista maior com estacionamentos transversais em frente aos comércios.
e melhorar a iluminação e a pavimentação e colocar as lombadas elevadas para a população ali, porque ali é um trânsito muito violento na temporada. Então, a melhoria. E também fazia aquela grande ciclovia para o povo de Pontal do Sul, o povo sofrido, esse povo que sempre fica lá por último. Mas eu faço um compromisso com você que está me ouvindo aí, fazer essa ciclovia e melhorar a tua ida e vinda dentro do município. Certo, candidato. A gente continua falando sobre infraestrutura. Uma grande parte das vias de Pontal do Paraná não possui pavimentação asfáltica. Se eleito, o senhor pretende realizar investimentos nessa área? Sim, no nosso plano de governo que foi feito, eu até pautei em fazer uma parceria população-prefeitura. Então a prefeitura ou ela entra com a parte de calçadas e asfaltos, ou a população entra com a mão de obra, ou vice-versa. Eu não posso afirmar como que será, mas terá que melhorar a nossa pavimentação. Quer falar mais ainda a respeito de pavimentação asfáltica no município de Pontal do Paraná, candidato? A parte do asfalto, para mim falar um pouco mais para você, é próximo à orla, deixar um pouquinho maior ali e colocar estacionamentos transversais, para caber mais carros, né? Certo. Candidato, agora a gente fala de saúde. Muitas vezes, quando um pontalense passa mal e precisa de atendimento, mas aquele atendimento avançado, ele precisa aguardar a chegada de uma ambulância com UTI, vinda de Paranaguá ou Matinhos, porque são só duas que servem aí o litoral inteiro. Como facilitar a vida do paciente de Pontal nesse sentido? A parte da saúde, você me aperta um pouco, porque essa parte de ambulâncias, assim, eu não posso afirmar quantas tem e quantas não tem. Mas eu fiz um projeto chamado para você consultar o médico direto pelo Skype. Você consulta o médico dentro de sua casa. Esse projeto eu tenho há 4 anos atrás, já era para a eleição passada. Aí, como veio a pandemia, ele saiu na mídia, mas esse projeto é meu. E daí de Pontal do Paraná vai expandir ao Brasil. Então, Pontal do Paraná vai ser o caminhão-chefe para essa parte de saúde. A parte de locomoção do doente, eu vou te contar uma história. Uma temporada existiu um dos ambulantes que trabalhava com churros ali em Ipanema. Ele empurrou seu carrinho até a praia e ficou infartado. O bombeiro levou ele até o ponto de atendimento. E demoraram a trazer ele para o regional, ele passou a falecer. Então isso é uma coisa que doeu no meu coração quando eu falei que um ambulante trabalhando ali faleceu por causa da negligência de não trazer ele direto. Sendo que na temporada existem helicópteros, existem muitos meios na temporada. Fora da temporada, eu penso em fazer uma UTI móvel dentro do nosso município. Certo, candidato. Quer ir para a próxima pergunta ou continuar falando de saúde? Da saúde, então, como eu falei a você primeiro consulta o médico dentro da sua casa, qualquer tipo de especialista. Aí, após a consulta, se ele achar que você deve ir para o pronto atendimento ou o posto de saúde mais próximo, ele vai mandar via e-mail, se for preciso, até a ambulância buscá-lo em casa. Certo. Agora a gente fala sobre meio ambiente, candidato. Os congestionamentos e alto fluxo de carros em uma região são preocupações de ordem ambiental. Pensando em reduzir a circulação de veículos, muitas prefeituras investem em ciclofaixas. O seu plano de governo contempla esse tipo de investimento? Sim, na PR 412 é obrigatório a gente fazer uma ciclofaixa, porque ali é muito fluxo de gente ali no comércio, então é uma obrigação ter uma ciclofaixa ali. E na parte para diminuir o fluxo de veículos, eu vou entrar num detalhe que nós vamos implantar o transporte gratuito. Transporte gratuito para ele sair da Praia de Leste e ir a Pontal do Sul. Pontal do Sul é Praia de Leste, então para ele não pagar. Então o que vai acontecer? Ele vai deixar o seu carro em casa para ir gratuito, então vai diminuir o fluxo de veículos. Certo. A gente tem mais 26 segundos. O senhor quer complementar essa questão da infraestrutura, das ciclofaixas?
Eu acho que assim já está... Já deu Certo. para o eleitor entender, né? Com relação aos vendedores ambulantes, como melhorar a vida desse vendedor ambulante? O senhor tem mais 10 segundos. Olha, o vendedor ambulante, ele trabalha no sol a sol ali para tirar seu sustento por praticamente 60 dias. Ele sofre um pouquinho. Preciso terminar aqui, o senhor ficou com pouco tempo para a última resposta, então a gente acabou com o nosso tempo para a gente manter uma isonomia. A gente sempre, né, que o candidato está no meio de uma pergunta, a gente se vê por obrigação aqui de interromper o candidato na sua fala. Mas depois dos 9 minutos a que o candidato tem direito para as respostas das perguntas que a gente fez, ele tem também 1 minuto para suas considerações finais. Candidato, é esse 1 minuto que eu abro para o senhor agora. O tempo está valendo então a partir de agora para suas considerações finais, por favor. Agradeço a você, Diana, agradeço a Voz do Litoral que tem aberto esse espaço para nós. E eu vou dizer a vocês, o meu compromisso com vocês é o ônibus gratuito em Pontal do Paraná, Pontal do Sul, a Praia do Leste. É a consulta online para você consultar qualquer tipo de médico dentro de suas casas. E o emprego e renda, que nós não falamos, que é o próprio morador fazer a limpeza e a conservação da cidade sendo remunerado. Então isso vai gerar mais emprego a eles. Então eu venho agradecer a vocês, agradeço a Deus por estar aqui e agradeço a todos os eleitores e que me deu o seu voto de confiança, que em 2020 vocês terão um grande prefeito à sua disposição. Candidato tem mais 10 segundos, quer mais algum recado? E as portas da prefeitura estarão abertas, vocês terão falar comigo diretamente. Certo, candidato. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite para vir até aqui responder todas as perguntas, né, elaboradas pelo nosso departamento de jornalismo. Lembro a você que amanhã a gente continua com essa rodada de entrevistas de Pontal do Paraná. Todos os candidatos terão vez, né, na entrevista aqui no Voz do Litoral. E amanhã o entrevistado é o candidato João. Agora a gente faz um intervalo comercial. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o Tony volta com mais informações para você aqui no Voz do Litoral.